Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Estamos em meio a uma série de mensagens chamada Enraizados. A proposta dessa série é fazer com que você tenha em mãos os elementos básicos que são fundamentais a uma saúde espiritual. Nosso assunto de hoje é sobre oração. A nossa conversação com Deus. Agora, o que é que rege essa ideia de você falar com Deus, conversar com Deus, orar com Deus? Todos nós trazemos da nossa experiência de vida uma perspectiva, uma percepção, uma compreensão da maneira com que nós devemos falar com Deus. Alguns, é verdade, confessam que não existe Deus e que não tem que falar com Deus. Conheço um caso em que tanto esse indivíduo como sua mãe negam a existência de Deus. Entretanto, quando a mãe faleceu, eles foram para a Bíblia. E no funeral teve como parte da cerimônia uma oração, um salmo. E de fato, em diversas circunstâncias, quem não está acostumado busca a Deus à sua maneira. Mas qual é a maneira? Nós temos que aprender alguma forma de falar com Deus? Gilberto Gil compôs uma música em 1980 que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que folgar os nós, tenho que ter mãos vazias, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Olha a sua visão. Para falar com Deus, essas coisas são necessárias. Seriam necessárias? Ela foi a perspectiva de alguém, seja do artista ou de alguém que o inspirou. Mas qual foi o resultado? Qual foi o resultado da sua experiência de buscar a Deus dessa maneira? Ele continua na sua música dizendo: tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 nada. E continua falando nada. Orar baseado na maneira como ele pretende e entende que deve ser feito, o resultado é em nada. Nós podemos gastar muito tempo em oração conforme as nossas pressuposições, e o resultado disso é em nada. Ou seja, as suas pressuposições não são suficientes para definir e reger a maneira como você deve orar para ser ouvido por Deus. Então, eu quero começar essa mensagem, praticamente, dizendo como é que a gente não deve orar. E aí sim, eu quero propor que nós nos livremos das nossas pressuposições. As únicas rejeitadas não são as pressuposições do Gilberto Gil. O próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre oração, ele começa a ensinar a oração falando como é que não se deve fazer, baseada em pressuposições daquela época. É curioso, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, ele diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar. A declaração do apóstolo é que nós não sabemos orar, ou seja, as nossas pressuposições não nos ajudam na oração que deve ser feita para que ela alcance o propósito para o qual Deus tem. Assim, quando nós olhamos para o ensino do Senhor Jesus, que tem a pressuposição correta, veja o que ele diz ali em Mateus capítulo 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens.
É possível e é o que aqueles homens faziam. Eles eram religiosos, eles oravam, mas o que eles faziam? Quando eles iam orar, eles desvirtuavam o propósito da oração. Como? Ao invés de orar para se comunicar e falar com Deus, eles usavam daquela ocasião como uma maneira de se projetar. Projetar algum status, alguma qualificação religiosa que eles tinham. Eles oravam de pé para serem vistos dos homens. Uma oração que está focada principalmente em que as pessoas se admirem da minha religiosidade, ela está equivocada e não vai dar em nada. Certa ocasião eu estava num restaurante na cidade do Cairo e o meu anfitrião, um egípcio, me chamou a atenção para um homem que estava dentro do restaurante e ele me perguntou: você percebeu naquele homem uma mancha na sua testa? E eu olhei para o homem e percebi que ele tinha uma mancha escura na testa. Eu falei, percebi. Ele falou, você sabe o que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Então ele explicou, a mancha que ele tem na testa é da sujeira. É uma expressão da piedade dele. Ele com aquela mancha na testa, ele está dizendo que ele é um muçulmano que se curva 7 vezes por dia para orar, e ele, enquanto ora, ele encosta e arrasta sua testa no chão e, consequentemente, fica sujo, e ele não lava para que as pessoas saibam que ele é piedoso. Agora, isso também acontece na igreja? É possível que alguém vá orar e esteja preocupada com impressionar as pessoas à sua volta, seja pela sua capacidade de escrever frases ou falar frases bem interessantes, seja pela citação da realidade bíblica que ele destaca conhecer, etc. O Senhor Jesus está dizendo, você não pode orar como aqueles que estão orando, fazendo com que a oração seja uma maneira de você se projetar. Então o argumento de não orar porque na frente dos outros eu tenho uma certa vergonha, está relacionado com isso. A oração não visa impressionar pessoas e se destacar no meio dessas pessoas. Se você fizer isso, você está errado. O fato é que nós, ao orarmos e ao ouvirmos orar, não devemos nem nos impressionar, nem nos reger por uma voz trêmula, por choros estratégicos, por conhecimentos, etc. Não. O Senhor Jesus chega a dizer com clareza que tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. A oração é você e Deus. É certo que quando o Senhor Jesus está falando aqui para orar em secreto, ele não está com isso dizendo que não se deve orar em público. Você vai perceber que a oração contempla uma pluralidade de pessoas participando. Mas a orar tentando fazer com que as pessoas o identifiquem como alguém de destaque, faz com que a oração seja anulada. Uma segunda consideração que ele faz aqui, e é uma repreensão, é sobre uma forma de orar também equivocada. Vejam, ele citou em primeiro lugar que não devia ser copiado o religioso de Israel. Mas então no versículo 7 ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Vejam, outra pressuposição. Eles acreditavam que eles tinham um poder de fazer com que Deus fizesse o que eles queriam que Deus fizesse. A maneira deles fazerem isso era repetindo, repetindo, repetindo. Como se Deus viesse a ceder e se cansar
pela insistência das pessoas que estão orando. É interessante que ele diz a seguir: o Pai, o vosso Pai, sabe do que vocês têm necessidade. A gente não ora e fica insistindo porque Deus se distrai e Ele precisa saber. Ele já sabe. A sua oração não tem como objetivo acordar Deus, despertar Deus, convencer a Deus, ou nem mesmo forçar a Deus. Alguns acreditam que pela sua oração e pela forma com que fala, dando ordens, Deus vai obedecer. Você também pode receber algumas orientações de rezas que você deve repetir 10 de vezes, 20 vezes. Entenda uma coisa. A sua oração não vai ajudar a Deus a entender, a saber, a se convencer do que você entende que precisa ser feito. Você não precisa mudar a sua voz, o seu tom imperativo, porque essas perspectivas estão equivocadas. Vejam, nenhuma forma que era comum naqueles dias se praticar, fosse a do judeu religioso, fosse a do pagão, servia como referência. Agora, quando uma pessoa se converte, ela vem de que mundo? Do mundo pagão ou de um mundo religioso. E trazer e importar desses ambientes para a vida cristã, para a vida da igreja, essas maneiras de orar são equívocos. Então você não pode orar como um Gilberto Gil sugere, um fulano qualquer sugira, e nem tampouco pode pensar em estar orando em conformidade com religiosos, sejam eles judeus ou sejam eles pagãos. Então, depois que o Senhor Jesus fala sobre como não orar, ele passa a falar sobre a oração e como ela deve ser feita. Vejam, a oração, antes de qualquer coisa, ela é dirigida para Deus. Como é que eu me dirijo a Deus? Veja, no Salmo 27, versículo 8 diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A oração é uma busca do Senhor. Você pode dizer, eu não sei orar, você pode não saber a forma, mas você tem que saber alguma coisa do conteúdo e do zelo da oração. E a oração basicamente é uma busca pelo Senhor. E então o Senhor Jesus vai dizer no versículo 9, portanto vós orareis assim. Tenho como não orar e tenho como orar. E nesse momento Jesus está dizendo, como é que você deve orar? E observe, depois que ele fala como tem que orar, ele diz, Pai nosso que está nos céus. Ele está se dirigindo a quem? A Deus, mais especificamente à pessoa do Pai. É o Senhor Jesus quem está ensinando a orar, se dirigindo ao Pai. Vocês devem orar assim. Nós não podemos fazer das nossas orações meios de comunicar as pessoas ao lado. E nem estamos jogando as nossas orações ao vento. Quando se ora dirigido para Deus, não importa quem esteja do lado. A oração é uma expressão que está no coração do cristão, do crente, para Deus, a quem ele chama de Pai. E é interessante que ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Veja, existe uma coletividade aqui, não é uma proibição, um cerceamento de oração em público. Não é problema se orar na classe da escola bíblica, não é um problema orar com um amigo, não é um problema orar na coinonia ou no grupo do lar no qual você se reúne. Isso é parte da vida cristã. Então nós vamos orar e vamos entender o seguinte, nós estamos orando
ao nosso Deus e Pai, aquele que se tornou Pai, quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo e fomos declarados, fomos feitos filhos de Deus. Então, isso é fundamental. A oração é uma oração voltada e dirigida exclusivamente a Deus Pai, como o Senhor Jesus ensinou. Agora, a oração, ela traz algumas prioridades, e essas prioridades você deve entender, não são as suas prioridades, mas são as prioridades do próprio Deus. Eu vejo muitas pessoas olham para a oração e para Deus como um Papai Noel. Você chega junto dele na expectativa de que ele possa dar uma série de coisas que você prefere, que você gosta. Pode ser saúde, pode ser salário, etc. Normalmente nós, seres humanos, ao orarmos, estamos pensando em nós mesmos, mas a oração que Jesus vai ensinar, perceba, o foco não é em você. Vai chegar em orar por você. Mas isso não é a prioridade. Então veja, quando ele começa a orar, então ele diz o seguinte: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira oração que ele faz aqui. Veja, o nome de Deus é santo. Você não tem o poder de santificar no sentido de tornar Deus ou o nome dele mais santo do que ele é. A palavra santificado, ou santo, ela tem o sentido de ser distinto, separado. Deus, o nome de Deus, eles são santos, ele é totalmente diferente da nossa realidade, muito acima da nossa realidade. Seja ela em grandeza, seja em poder, seja em moral, Deus está muito acima disso. Nesse aspecto ele está santo, mas a oração dele, quando ele diz santificado seja o teu nome, é uma oração para que o nome de Deus seja conhecido das pessoas de uma maneira distinta. Que as pessoas saibam, reconheçam a grandeza de Deus, o amor de Deus, a essência de quem Deus é. Ainda ontem eu tive o privilégio de ouvir o compartilhar de uma mãe da conversão da sua filha. O que estava acontecendo? Aquela garota que não conhecia o Senhor e trazia as marcas do pecado na sua vida, se converteu de forma que a mãe descreveu como a conversão dela foi um milagre. De fato foi. Toda conversão é um milagre. E a conversão manifesta o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o interesse de Deus nos seres humanos. Como você e eu, aquela garota. Orar pela santificação do nome de Deus é orar para que o nome de Deus seja reconhecido das demais pessoas. É como se você orasse para que Deus fosse conhecido como Ele é, pelo seu vizinho, pelo seu filho, pelos seus pais, pelos seus amigos. Se percebe? A primeira oração que ele faz não é por ele, é pelo nome de Deus. Então ele continua: venha o teu reino. Não é o meu reino. Não sou eu dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. A oração é o meio de eu dizer: Senhor, que o Senhor governe. Eu diria, começando por mim. Que eu reconheça que o Senhor é o Rei, que eu reconheça que o Senhor é o grande Deus, que eu reconheça que o Senhor é a maior autoridade na vida, que eu destaque na minha vida que o Senhor é o Rei. Venha o teu reino. O que é importante é o teu nome estar sobre todas as pessoas. A seguir ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
seja feita a tua vontade. De novo, a oração prioritariamente não é uma oração que pede pelaquilo que Deus vai fazer para cumprir a sua vontade pessoal. Muito antes da sua vontade pessoal, tem a vontade de Deus. E não raramente, a vontade de Deus se contrapõe à nossa própria vontade. Ao orar dessa maneira, segundo a orientação do Senhor Jesus Cristo, você está afirmando e reafirmando para Deus, não sou eu que quero governar e comandar, é o Senhor. O que o Senhor diz? Qual é a tua vontade? Então, quando nós estamos orando para que as pessoas também estejam dentro da vontade de Deus, nós estamos orando pela obediência, pelo conhecimento de cada um do que é a vontade de Deus e pela obediência. Entendamos isso. A oração, em primeiro lugar, não é uma oração voltada para focar nas suas perspectivas, nas suas necessidades. A oração coloca Deus em primeiro lugar. A sua oração, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, define claramente qual é a prioridade que deve ter na oração que Deus aprova, que Deus ouve, que Deus responde. Mas, embora a prioridade seja pelas perspectivas de Deus, pelas necessidades, vamos chamar assim, de Deus, a oração também é um meio de nós alcançarmos o Senhor apresentando as nossas necessidades. Então veja, no versículo 11 ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Cabe também o pedido do pão. E é interessante que ele ensina a gente a orar a cada dia. Orar cada refeição, não só pedindo, mas agradecendo pela comida que está no nosso prato em cima da mesa. O que representa o pão aqui? Agostinho disse que era um pedido por todas as coisas que atendem às necessidades da vida. Lutero disse que se tratava do que era necessário para manter a vida do corpo. Não poucos entendiam que isso também se falava do pão espiritual, de que Deus viria até nós. Jesus disse que Ele era o pão da vida. A ideia de nosso alimento espiritual. A oração, então, para nós é fundamental para entendermos que não é o nosso braço que garante a comida em cima da mesa. É Deus. É somente Deus. É interessante que na abordagem do Senhor com o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 8, nós lemos, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Eles tinham que reconhecer que era Deus quem dava os suprimentos que eles tinham. Envolvia trabalho? Certamente envolvia trabalho. As Escrituras orientam claramente que nós não podemos de forma alguma pensar que Deus vai dar, não preciso trabalhar. Não, o trabalho faz parte do processo, mas é Deus quem te dá força, é Deus quem te dá as capacidades, é Deus quem te dá condições de trabalhar para colocar o pão na sua mesa. Mas Ele está dizendo, você deve orar por aquilo que é essencial, o pão. Ele não está falando aqui de nada de sofisticado para manter sua vida. Nós devemos que buscar a Deus e buscar na simplicidade aquilo que é essencial à manutenção da nossa vida, seja ela física, seja espiritual. Mas Ele não pede somente pelo pão.
Ele também ora pela sua própria culpa. Veja o que ele diz no versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele pede pelo perdão, ele ensina que oremos pedindo pelo perdão. Eu diria que existem dois aspectos que devemos considerar aqui. O primeiro deles é que o Senhor está ensinando aquele povo a orar antes que o Senhor Jesus viesse. E a vinda do Senhor Jesus, ou morte do Senhor Jesus, ela tinha o objetivo de pagar os pecados de cada um. Então, como o salmista no Salmo 130, que orava aguardando a redenção, o perdão dos pecados, ele ensina nós a orarmos sobre isso, mas também ensina que a obra de Cristo já realizou as condições para o perdão, então nós podemos não só pedir, mas também agradecer. Por outro lado, se você já é um filho de Deus, é fato que você também pecará. Cometerá seus erros, estará em desacordo, e quando você peca, ainda que você não perca a sua filiação, você não perca a sua salvação, ao pecar você compromete a sua relação com Deus. Se um filho desobedece o pai, ele não deixa de ser filho desse pai, mas dá uma quebrada no relacionamento. Quando nós pecamos como filhos de Deus, nós não deixamos de ser filhos de Deus, mas afeta e compromete o nosso relacionamento. Então, pedir o perdão, ou eu diria, como diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, deve ser parte da nossa oração a consideração sobre o perdão, fosse no passado pela chegada do Senhor Jesus Cristo, fosse a alegria porque Ele veio até nós e morreu por nós, mas também a manutenção do dia a dia, dos pecados que nós cometemos. E é interessante que ele coloca uma referência de como se busca o perdão de Deus. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, versículo 14, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse é o ensino que o Senhor trouxe em Mateus capítulo 18. Vejam, nós devemos tratar com o nosso pecado diante de Deus. E quando outras pessoas cometeram pecados contra nós, nós devemos perdoá-los. Porque se não os fizermos, Deus está dizendo: opa, vou fechar a torneira. Eu quero que você perdoe como eu perdoo você. Portanto, me procure para acertar suas culpas comigo, tendo acertado as culpas com os outros. É possível que você tenha que pedir para Deus ajuda para que você venha perdoar quem você ainda não perdoou. Mas há um aspecto ainda que ele vai focalizar sobre culpa, bem destacada nesse texto. Porque veja, ele diz para nós assim aqui na oração do Senhor Jesus, ele pede pelo pão, ele pede para que Deus nos perdoe. E então no versículo 13 ele diz: e não os deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Além da realidade de termos pecado que precisa ser resolvido, nós precisamos trabalhar com isso preventivamente. Eu vou ser tentado, todos nós seremos tentados. Mais uns, mais menos outros, mais numa área e em outra área. Todos nós somos tentados. Ser tentado não é sinônimo de pecar. E ser tentado não significa cair.
A oração que ele nos ensina a fazer é: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Vamos imaginar que uma das dificuldades que você tem na vida é que você gosta de falar da vida dos outros. Isso é maledicência, isso é fofoca, isso é difamação e eventualmente calúnia. E as Escrituras deixam muito claro que isso é absolutamente reprovável e um impedimento para manter o nosso relacionamento com Deus. E de repente você está numa condição em que você quer falar mal de outra pessoa. Cabe a oração aqui: Senhor, não me deixa cair em tentação. Eu vou visitar aquela amiga, vou visitar aquele amigo. Me livra dessa tentação de ficar falando da vida dos outros quando eu não devo falar. Não me deixa cair na armadilha do inimigo que quer me levar a viver em desacordo com aquilo que o Senhor está determinando. Então veja, a oração é um meio não só de tratar de culpas já consumadas. A oração também é o meio de buscar em Deus o auxílio para culpas potenciais. Senhor, me livra dessa tentação. Talvez a sua maior tentação seja as telinhas de celular ou do computador, em que você lida com pornografia, lida com conversas indevidas. Você tem que pedir para Deus: Deus, não me deixe cair em tentação. Me livre do mal. Senhor, o Senhor sabe das vontades que estão passando no meu coração aqui e agora. Senhor, eu preciso que o Senhor me liberte da vontade de fazer o mal. Tira de mim essa tentação. Coloca ela em outro plano. Senhor, faz isso comigo. Veja, as tentações, elas são inerentes a nós. Enquanto estivermos vivos, as tentações farão parte das nossas vidas. Quando caímos, nós buscamos o perdão via confissão. Mas uma vez que ainda não caímos, veja, antes de você orar por causa da sua dor no joelho, pelo carro que você quer trocar, pelo emprego que você quer melhor, a sua oração focaliza em Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A sua oração também lida com necessidades da nossa vida, da esfera da nossa vida. Seja ela física, seja ela espiritual. É o pão que eu preciso, é o perdão que eu preciso, é a capacidade de evitar o mal que está dentro de mim, que o diabo fica estimulando-nos a entrar por esse caminho. E quando nós oramos, o que acontece? Quando o Senhor fala sobre oração, em Lucas capítulo 11, diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus depois sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quando nós buscamos o que Deus quer que nós alcancemos, Ele vai dar. Ele não vai ser maldoso de colocar uma cobra na nossa mão, ou uma pedra na nossa mão. Ele vai dar aquilo que nós precisamos. O escritor, o apóstolo Paulo, escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele está falando de Deus Pai, que levou o Senhor Jesus a vir até nós em forma humana, que fez que ele assumisse os nossos pecados e fosse julgado, condenado e morto por causa dos nossos pecados. Aquele que nos amou ao ponto de providenciar tal coisa, aquele que não poupou o seu próprio filho, o entregou, ele diz: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo aquilo de que nós necessitamos nos será providenciado.
garantido por Deus. Nós não podemos trazer nossas pressuposições humanas para dentro da nossa oração. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e ver o que Ele ensina e aplicar esse tipo de vida de oração para provarmos da bondade de Deus, da presença de Deus. Orem. Entre no seu quarto e ore. Dirija seu carro de olhos abertos e ore. Em todo o tempo, mande mensagens como se fossem mensagens curtas num chat. Conversando com Deus, expressando a Deus. Os princípios, as pressuposições, são as dele. Não as suas. Não a de outros religiosos. Não a de pagãos. São as dele. Que Deus o abençoe na prática da oração, tal como descrito nas Escrituras, fazendo você provar, ter o privilégio de viver em contato com o Senhor. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos.